Será que prender pessoas realmente reduz mais a criminalidade? E será até que ponto a lei permite que alguém faça justiça com as próprias mãos? E num cenário em que o golpe chega por mensagem, por link ou até mesmo uma ligação, o direito penal está acompanhando as transformações da sociedade? E parece nessas perguntas e acrescentar muito no nosso debate, hoje convidamos duas pessoas maravilhosas, a doutora Carolina Barroso, que é advogada criminalista, palestrante e fundadora do escritório Carolina Barroso Advocacia Especializada, com forte atuação institucional, e exerce atualmente o cargo de procuradora de prerrogativas da OAB Piauí. No campo acadêmico, é mestranda em Direito e especialista em Direito Penal, Processo Penal e no Tribunal do Júri. E a estudante acadêmica Yasmin Farias, graduando em Direito pela UEMA, presidente da Liga Acadêmica de Direito Penal e Direitos Fundamentais e vice-presidente do Centro Acadêmico de Direito Judite Pacheco. E o tema desse episódio é Direito Penal em Debate, o que realmente funciona no combate à criminalidade. E para iniciarmos, eu gostaria de perguntar para vocês, qual foi, no seu caso, doutora, o caso, a situação, ou então a aula, livros, que fez vocês se apaixonarem por essa área, querer, não, é isso aqui que eu quero estudar, me aprofundar, descobrir mais? Então, eu vou falar sobre a criação da Liga Acadêmica, né? A Liga Uhum. Acadêmica de Direito Penal e Direitos Fundamentais, que é a LADPEV. Então, como a nossa turma lá na UEMA Timon é a primeira turma de Direito, a nossa turma ela teve que inaugurar todos os grupos de estudos, tanto o Uhum. centro acadêmico quanto a Liga Acadêmica. E sobre a Liga Acadêmica em específico, eu consigo ver lá na nossa turma grandes protagonistas, pessoas que são capazes de desenvolver diferentes projetos, trabalhar com a comunicação de uma forma assim impecável, em que a gente não vê em muitas turmas. Mas lá em específico eu conseguia ver isso. Então, por ser a primeira liga acadêmica da universidade, Uhum. surgiu essa oportunidade de juntar os nossos interesses para construir um projeto muito bacana. Então, a gente se juntou todo mundo e vamos lá, vamos criar uma liga de quê? Ah, eu gosto mais de direito constitucional. Ah, eu gosto mais de direito penal. Então, juntando esses dois interesses, surgiu a LADPEF. E desde uns 2 meses para cá, a gente vem focando na produção de vídeos, produção de conteúdo, que é um conteúdo feito por estudantes para a população local de Timon, de Teresina. Então está sendo um projeto muito bacana, porque a gente trata sobre. O nome do nosso quadro principal é Minuto Jurídico. Então a gente trata de questões sociais como legítima defesa. Será se eu postar um print sobre determinada conversa pode ser crime? Então a gente faz esses vídeos com os nossos próprios diretores e aí fica algo muito bacana, porque a gente descomplica o direito penal através da nossa liga. Então está sendo um projeto muito bacana, porque o pessoal se empenha em estudar, em produzir um conteúdo muito bacana. Então é o que está encantando a gente nessa área do direito penal, produzir esses vídeos e estudar e se comunicar e desenvolver essa habilidade de comunicação na nossa turma. Então, o que está me fazendo me encantar por direito penal é justamente isso, é produzir conteúdo de qualidade e promover conhecimento para a população em geral. Bom, Excelente. meu caso foi bem fora da curva, né? Como é que eu caí no direito criminal? Eu sempre trabalhei com a área tributária, né? E, claro, assim, trabalhar com criminal é um tanto diferente de todas as outras áreas, visto que a minha família ela tem vários advogados e nenhum deles trabalha com advocacia criminal. Eu fui a primeira. E qual foi o ponto X da questão? Envolve mais espiritualidade também do que não só a parte técnica do trabalho, né? Eu sou espírita já há mais de 10 anos, sou espírita umbandista, né? Uhum. E lá no meu centro, eu sempre cheguei lá me perguntando por quê, né? Por que que eu estou aqui? Qual é a minha missão? E diante de tantas descobertas e tantas conversas, e tantos momentos difíceis da vida, eu aprendi sobre a caridade, né? Já eu chego lá. Parece que a caridade não tem nada a ver, mas eu chego lá. Eu aprendi sobre a caridade, né? Que eu não estou aqui só de passagem. Eu estou aqui para ajudar alguém. Se eu não fizer isso, eu não estou fazendo nada da minha vida, né? Então, assim, a área criminal são onde tem pessoas em massa, né? Pessoas vulneráveis, que não têm condições de falar por si, né?
E esse meu papel de enxergar que eu estava aqui para ajudar o meu irmão, casou com a situação que eu estava vivendo, que foi quando eu tive contato com a advocacia criminal pela primeira vez. E sou muito grata ao doutor Leonardo Queiroz, que foi quem me abriu várias portas, né? Seja de primeira audiência de custódia, seja ir a primeira vez numa cadeia, seja fazer a minha primeira audiência de instrução, tudo eu fiz em companhia dele, né? Ele que me mostrou o caminho das pedras. Então, assim, para mim já foi bem mais fácil, porque eu tive aquela pessoa para me dar um norte Ah, e casando com toda aquela minha vontade de tentar descobrir qual era o meu fundamento de vida, que era ajudar o meu irmão. E foi aí que eu comecei a ter contato com as massas. E aquilo ali começou a me encantar, não de uma forma de ver, não romantizar o crime, mas romantizar eu ter contato com aquelas pessoas, poder ouvir a história delas e poder entender que muitas vezes você comete um crime ou por necessidade, ou porque, como eu digo sempre, existe a pessoa perdida e a perversa, né? O perdido é aquele cara que ele só precisa de um rumo. Ele precisa sair dali, ser resgatado e de um rumo para a vida dele. O perverso talvez já seja uma pessoa que a gente vai bater um pouco mais de cabeça e ter um pouco mais de cuidado. Mas foi um envolto de tudo isso, né? A espiritualidade, com o momento que eu estava, com toda a situação de eu ter contato com aquelas pessoas que são mais vulneráveis e eles me mostrarem que ainda existe ali vida no meio do caos. Então, para mim, aquilo ali foi tão esclarecedor que foi a decisão mais acertada que eu tive na vida. Então, para mim, você me chamar para falar sobre direito criminal, falar sobre a massa, ou falar sobre as situações filosoficamente, socialmente, me encanta, é de me encher os olhos. realmente. Isso porque no cotidiano da gente, todo mundo se faz muitas perguntas em relação ao direito penal, que é uma das áreas que as pessoas mais têm Polêmica. tem mais vivências no dia a dia, assim, como a Yasmin mesmo citou, eles têm um quadro lá no Instagram deles, que eles respondem perguntas que a gente se faz cotidianamente. Por exemplo, se eu for atacado, o que que eu posso fazer, né? Em contra-razão de outra pessoa, porque existe uma distância muito grande entre o que as pessoas acham que pode fazer e o que realmente a lei autoriza a pessoa a fazer. E, inclusive, existe uma expressão que virou meme, né? Que o pessoal fala de bandido bom é bandido morto. Muito polêmica essa E isso expressão. daí é muito complicado hoje em dia, porque tem realmente a situação de que todo mundo tem que ser visto seu contexto, todo mundo tem que ter sua vida analisada, a sua situação. O que tá acontecendo? Como é que tu acha que, de acordo com os teus estudos, Yasmin, o que acontece quando o direito penal e o conceito de legítima defesa é usado em contexto político e não em contexto de categoria jurídica? Então, é algo bem polêmico e que causa muita divergência entre a população, porque aconteceu um caso recente em Timon, não sei, a Kessia mora em Timon, né? Não sei se Isso, ela moro. acompanhou, mas tem espalhado outdoors pela cidade sobre justiça pelo Sim, Everton, que é um sim. caso. Que foi o seguinte, doutora. Ele tava, o Everton, no caso, né? Uhum. Tava numa perseguição policial, ele era a garupa da moto, e aí eles estavam andando contramão em alta velocidade, e aí a polícia viu essa situação. Aí começou uma perseguição de moto. E aí, inclusive, se eu estiver errada, ao pessoal de Timon que estiver vendo esse vídeo, se quiser colocar nos comentários algum ajuste nos fatos, vocês podem colocar. Tava tendo essa perseguição policial. Uhum. E aí, os policiais pediram para parar, eles não paravam, e aí tava acontecendo essa perseguição, acredito que na Avenida 3. E aí, em determinado momento, o policial alegou que a vítima, em si, né, o Everton, ele colocou a mão na cintura e ia puxar uma arma. E aí, nesse momento, o policial foi e deu um tiro. E aí os tiros acertaram no Everton e ele veio a falecer. E aí esse caso, ele ocasionou grande comoção na população, porque o Everton era uma pessoa muito conhecida. As pessoas diziam, não, é um homem direito, é um homem que joga futebol, é um homem que não mexe com essas coisas, ele não estava armado. Então, para a população que conhecia ele era uma pessoa boa e não tinha como ele estar armado, porque o pessoal conhecia ele. Mas para o policial, ele alega que o Everton estava assim armado e ele atirou por causa que legítima defesa do policial.
Então, aconteceu esse caso e está tendo grande comoção. O caso não veio a julgamento ainda, se eu não me engano, aconteceu em maio. Então, quando se trata de legítima defesa sobre questões políticas, a gente entende que, infelizmente, o mais desfavorecido nessa situação foi o Everton e os familiares, os conhecidos que sofreram tudo com isso, porque ele veio a falecer. E aí a gente não tem como saber da versão dele. E aí, Sim. por questões políticas, por questões sociais, o policial é claro que não vai sofrer nada. Muito abafado o caso, né? Exatamente, muito, muito abafado. Sim. E aí tem todo esse sofrimento, por isso que está espalhado na cidade, justiça por Everton, pelo caso. E aí eu acredito que se enquadra nisso, a legítima defesa ligada a questões políticas, porque o policial que fez isso claramente não vai sofrer nenhuma consequência, porque é o trabalho. Mas será assim, sabe, não tem Uhum. como a gente saber a veracidade dos fatos, porque é A vítima não tem como ser ouvida, né? exatamente, é a voz do policial contra Sim. quem? Não Quem tem. já não tá mais aqui. Exatamente. Uhum. Então, acontece muito isso sobre essas questões políticas e a questão social mesmo é deixada de lado. Sim. Bom, Pode. eu sou sempre adepta de explicar com casos práticos, né? Sim. Tanto que esse último módulo da pós nós fizemos, eu e o doutor Leonardo, sobre o primeiro tribunal do júri. Eu sempre quis trazer a parte técnica, que é o que de fato interessa. Acho que a teoria você sedimenta bem na faculdade, né? Uhum. Fora é óbvio que você vai estudar também, fazer um estudo de doutrina, jurisprudência junto com a lei. E eu creio que a pós ela tem que ser um negócio mais prático. Mas aí eu digo que nesse aspecto o policial ele pode ser punido, porque eu fiz um júri esse ano, que inclusive foi o que eu comentei para vocês, que ele iniciou às 7 da manhã e terminou ao meio-dia, que foi um caso análogo, mas foi bem pior, né, nesse aspecto. Eu vou falar o que o sigilo processual permite que eu fale, tá? Foi na noite do Natal, né? Nossa. O, o, o homem, né, o pai da família, ele era cantor e ele tinha ido cantar na noite em algum lugar, no Natal, retornou em casa, pegou a mulher e as duas filhas e foi tomar um açaí. Essa história ficou conhecidíssima aqui em Teresina, né? Ali por volta, chegando próximo à Alemanha, veículos, né? Eles, na João 23 em si, iniciou uma perseguição policial porque uma das crianças não estava na cadeirinha, estava no colo da mãe. Então eles acharam que quando a polícia parasse, iria multar e o que quer que seja, acelerou a polícia, achou estranho, acelerou atrás. Chegou ali na altura da Alemanha veículos, né? Quando eles entenderam que a polícia tinha dado a voz de parada, eles pararam o carro e ainda assim os policiais, quando desceram, alvejaram mais de 10 tiros no carro, tá? Ele foi atingido, não pôde mais cantar, a mulher ficou viva, uma das filhas viva e a outra faleceu. Meu Deus, uma né? criança. Mais de 10 tiros, né? E eles já desceram do carro, falando que estavam descendo, que não estavam armados, e o policial atirando, né? Uhum. Então, assim, nós fizemos esse júri como assistência de acusação. Quem estava lá na bancada era o doutor Márcio Carcará, né? Então, nós auxiliamos eles, visto que estávamos lá em defesa dos interesses da vítima, não do policial, mas conseguimos uma condenação bem alta, né? No viés da situação. Não estávamos como defesa, estávamos como acusação. E ele foi plenamente punido. Eu não sei como é que vai ficar o correr do processo, porque vai entrar na fase de recurso e a gente nunca é previsível, nunca posso dar, como advogado ou explicando uma situação, a gente nunca dá a certeza dos 100, 70, 80%, é 50% sempre, né? Então pode ser que essa condenação chegue no tribunal e diminua, ou que até mesmo o júri venha a ser anulado por algum fato que a defesa tenha percebido lá. Não tem como prever, né? Aliás, a gente tem como prever, mas não tem como dar a certeza, Garantir, não né? é? Garantir. Mas conseguimos uma condenação bem alta e eu espero que essa situação também tome os rumos dessa que aconteceu aqui, porque por ouvir falar, né? Pela analogia, eu não conheci o caso com afinco, né? A gente vê tanta coisa todo Sim. dia que não tem como filtrar.
Mas eu creio sim que ele responde pela situação, pela mídia também, pela pressão da mídia em cima daquilo ali, que conta, gente, Conta. influencia muito. Conta Influencia muito, muito, muito. A mediatização, né? Sim. Uma coisa é a mídia é uma obrigação da polícia enquanto servidores, né? Uhum. É um princípio da administração, é a Sim. Legalidade, impessoalidade, publicidade. publicidade. Pronto, eu só lembro do LIMP por causa Também. da prova da OAB, mas eu precisaria ler para eu lembrar. Isso. Mas é por conta disso, a publicidade, a mídia, ok. A mediatização não, né? Que são os famosos vídeos de TikTok. Sensacionalismo, né? É Palma isso. com palma. Né? Exatamente. Isso aí não. Isso aí eu não Já sou adepta, não. Mas nesse aspecto, analogicamente falando, a gente teve uma condenação. Foi bem... E esse é um assunto muito interessante, porque quase ninguém comenta sobre esse excesso na legitimidade da defesa. Sim, sim. Isso é muito... O pessoal não liga, não se importa, não vê aquilo como um problema no excesso. Exato. Qual a necessidade de você alvejar 10 tiros com um carro que você nem Bom, sabe o que está acontecendo? Sim. E é porque a legítima defesa é aparada pela proteção de um direito e uso moderado, Exatamente. né? Exato. O excesso, ele deve ser... A pessoa responde pelo excesso, mas a legítima defesa diz que é o uso moderado. E isso não é moderação, né? E doutora, com base nessa questão da legítima defesa, como é que a senhora consegue diferenciar pra gente se defender de revidar? Porque tem muito isso. Muitas vezes a gente revida uma situação e alega, não, mas foi em legítima defesa, foi porque feriu um direito meu. Só que foi só aquele simples fato de querer vingar, se revidar. Como é que a gente pode... Que é uma linha muito tênue. Mas a legítima defesa é a agressão injusta, atual ou iminente. Eu não posso dizer, aqui a pessoa, ela me ofendeu e aí no dia seguinte eu vou lá e faço alguma coisa. Não. A legítima defesa, ela tem que ser atual ou iminente na proteção de um direito, usando os meios moderados para aquilo ali, né? Então, atual ou iminente, ela já faz total discrepância daquela Uma vingança. de não uma é? vingança já calculada, né? Sim. Então já sai da esfera da legítima defesa. E é porque assim, a gente precisa falar sobre a legítima defesa quando fala do combate da criminalidade, mas não como um ponto X. Porque a legítima defesa, ela é amparada pelo Código Penal, salvo engano, artigo 25, 24, 25, né? Então, assim, ela é amparada pelo Código Penal. Se me dá aquele amparo, ela já sai totalmente da rota da criminalidade, né? Sim. Já não seria um combate, seria uma resposta atual ou iminente. Fora disso, aí... Ela não é uma regra, né? Ela é uma exceção. Exato. Porque o Estado não consegue estar em todo lugar, mas não é por isso que o agente foi promovido agente de justiça. Ela é uma exceção. Nem o próprio civil, né? Que é o que consideram fazer justiça com as próprias mãos. Dai a César o que é de César, olho por olho, dente por dente. É como se alguém cometesse um ato comigo e... se for atual ou iminente e eu revidar, eu estou amparado pela legítima defesa. Mas a partir do momento que eu olho, paro e vou calcular como é que eu vou revidar aquilo ali, a gente já sai da legítima defesa e já passa para uma premeditação, né? Sim. Que também já vai enquadrar ali como uma... Porque, me corrija se eu estiver errado, né? Porque no Brasil a gente tem muito disso de direito por direito. Sim. Por exemplo, se eu estou na rua, vem um assaltante armado e ele quer roubar, por exemplo, o meu relógio e eu estou armada, eu posso me defender. Não porque eu senti que a minha vida ela pode ser ofendida naquele caso, ele pode querer tirar a minha vida, então por medo eu vou e dar um tiro nele. Mas se eu estou na minha casa e eu vejo lá na minha janela um assaltante tentando entrar dentro do meu carro e lá do meu quarto eu dou um tiro nele, isso não é legítima defesa, isso eu posso responder até por homicídio, certo? Porque eu estou trocando um bem por uma vida. Isso, perfeito. Então a perfeito. gente tem que entender que é vida pela vida, bem por bem, e não tá esse excesso, não pecar pelo excesso.
Porque quando a gente... Talvez, porque assim, a gente consegue trabalhar a legítima defesa sem que o fim seja o homicídio, né? Sim. Eu posso causar uma lesão àquela pessoa, poxa, eu quero... eu fiz um curso de tiro por 1000 anos, fui atirador esportivo um bom tempo, né? Hoje em dia eu não faço mais porque a chikungunya me deixou com sequela nos dedos, né? Eu acho que hoje em dia eu só atiraria mesmo na legítima defesa. Mas lá no curso a gente aprende e muito isso, né? Que a pessoa que ela tem o conhecimento do tiro, por exemplo, ela tem que saber onde é que ela vai entrar. Porque o que a gente aprende lá? Que nem sempre responder é eficaz, né? Talvez eu ficar quietinha ali na minha, eu proteja mais pessoas e mais um ambiente do que se eu revidar aquilo ali, né? Por mais que compadeça, poxa, pode ser uma legítima defesa? Pode, porque o cara, ele tá roubando bem, ele tá armado, mas também eu não sei se ele vem pra cima de mim pra tentar contra a minha vida a partir do momento que ele me vê. Então eu prefiro ficar bem assim mesmo, né? Aguardando ali a polícia chegar, do que eu ir lá e fazer essa justiça com as próprias mãos. Mas infelizmente muita gente que tem um porte não tem esse controle emocional, né? Não. Quem Já tem quer o resolver porte tudo no diálogo. já não costuma ter. E quem tem só a posse, como eu, que a minha posse né, para estar em casa ou estar no trabalho, né? Seria basicamente isso. Mas assim, eu creio que a resposta à legítima defesa, quando tem subtração de bens, tem que ser muito analisada a questão se vale a pena. E isso é uma inteligência mais emocional do que propriamente técnica, né? Eu pensar, será que se eu revidar aquilo ali vai ser realmente seguro para mim, para minha família? Consciência, né, das próprias ações, do que pode Isso. causar. as Agora, consequências. certamente que se ele viesse para cima de mim, Sim. né, a gente já teria uma outra resposta. Mas vale lembrar também que existe esse excesso que a gente fala acerca dos policiais que tem que punir e tudo mais, mas entendam, também existe policiais que são punidos de forma indevida. Por exemplo, eu já tive contato com uma situação de um policial que ele foi ser assaltado, revidou o assalto, e agora corre o risco de ir para um tribunal do júri, porque na circunstância o assaltante veio, levou o que tinha para levar, saiu e ele foi atrás do assaltante, né? E aí, nesse aspecto, já botaram ele para responder por homicídio, sabe? Então, assim, também eu acho que essa parte da inteligência emocional pesa muito. Sim, muito, pesa sabe? demais. Realmente, a pessoa ter aquele saber, aquele autocontrole. Imagina só, ele é policial, sofre, pra mim, que um dos crimes mais lesivos que tem é o roubo, né? Porque ele te tira, né? As pessoas roubam até a vida das outras, né? Eu acho que o homicídio também não deixa de ser você roubar a vida de alguém, roubar o filho de uma mãe, né? Um esposo de uma esposa. Verdade. E pai de um filho. E nesse caso deve ter muito daquilo, eu sou policial, aí o cara tá me roubando e eu tendo... E aí o orgulho, não é? Você não consegue ponderar, porque muito se diz que o policial, ele é policial às 24 horas, Sim. né? Mas até que ponto a sociedade enxerga que ele é policial às 24 horas, né? Exato. Eu, graças a Deus, eu tenho uma relação maravilhosa, né? Com a polícia daqui, sou muito grata, meu amigo Matheus Anata, sempre me auxilia muito, um cara mesmo assim espetacular de você trabalhar, bem como outros delegados que estão junto com ele, policiais. Então assim, a gente consegue conversar bem sobre tudo isso. E não é interessante, nem como advogado, e nem como uma pessoa que esteja aprendendo, estudando, ou esteja acompanhando, ou estagie, observe aquilo ali, achar que tudo é sempre culpa da polícia, né? Ai, foi o policial que foi errado. Foi aquele policial que foi errado, não foi a polícia em si. Mas ainda assim, eles também pecam porque aquilo ali reflete no trabalho deles todos, As né? pessoas generalizam muito. Isso, então... porque a construção deles não é essa, né? Sim. Hoje a gente tem uma polícia muito séria que faz um trabalho eficaz.
Sim. sem a mediatização. Eu não concordo com a mediatização e isso não é segredo para nenhum deles, porque eu falo de boca aberta. Eu acho que mediatização, ela mais atrapalha não só o trabalho do advogado, que vai ter que brigar com a mídia para poder mostrar os fatos, como também atrapalha o próprio trabalho da polícia, né? Que não faz sabe que fique mais né? visado, mais centrado. E eu entendo que a operação ela tem que ser sigilosa. Né? Sim. No caso das operações gravadas, né? Os próprios, por exemplo, aí tem uma operação contra o tráfico de drogas, aí vai lá, tem aquela mediatização Uhum. e mostra a casa, mostra a cara da pessoa e faz a cena do palma com Ganha palma pra mídia. algemar. E no caso eles defendem que é para mostrar serviço, mostrar Mas a gente mostra população serviço com a mídia, né? Uhum. Ele pode sim, e é um Sim. dever dele pelo LIMP Sim. que ele mostre que está fazendo o trabalho para A a sociedade, publicidade, né, porque dos lá fatos. ele está e eles fazem isso, né? Uhum. Eles conseguem fazer isso com maestria, bem como tem alguns que conseguem trabalhar a mediatização com maestria também, né? Aí a gente fica sempre nesse impasse de tentar não, trabalhar a defesa técnica daquele teu cliente, como se preocupar em blindar ele da sociedade inteira. Exato. É Porque a partir do cansativo. momento que ele é exposto, a população já cria uma visão dele. Mas E aí vai imagine influenciar só em todo quando o a gente processo. leva para um júri, porque quem vai Exatamente. julgar no júri são 7 pessoas da sociedade. Uhum. Então, como é que a gente recebe essas 7 pessoas contaminadas pela opinião pública? Exatamente. Exatamente. Aí Então, é um tá. trabalho maior de. Como a gente conhece lá na filosofia, sociologia, é um trabalho de desconstrução, né? Você vem com aquela sua mente construída e vai lá o advogado ter que desconstruir tudo aquilo para te dizer, ei, não é bem assim. Tem né? outro ponto, verdade? Tem a visão das testemunhas da defesa. Tem a visão do teu cliente. Eles estão aqui para contar a versão deles. Escuta, né? Então tem toda uma junção de voz, de linguagem, como você se porta. Olha, o Linguagem trabalho corporal, do advogado que atua nessa imprescindível. área criminal é extremamente difícil, porque você tem que Sim. convencer a persuasão, Eu né? sempre me preocupei. Se você chegar lá em casa, você vai ver milhares de livros de persuasão e comportamento humano, sabe? Porque quando você trabalha até com o teu cliente, você tem que saber o que o corpo dele está falando, porque o corpo ele vai falar antes da voz, né? Então, antes dele me contar aquela história, eu já tenho que estar analisando o perfil dele. Será que ele vai mentir para mim? Ou que ele não vai? E a gente acha que no íntimo isso é impossível. Um psicopata talvez seja impossível, você, né? São sedutores, encantadores, né? Mas com uma pessoa assim, quando você começa a pegar esse estudo de comportamento Conhecer na mais, área né? criminal é importante, gente. É muito importante. De fato, a pessoa ter aquela perspicácia de entender os mínimos detalhes do comportamento da pessoa é muito importante. Às vezes você tá ali, um simples gesto, uma simples olhada, entrega muita coisa. Sim, Então, e outra, e quando se muita trata gente de- quando me enxerga acha que eu revidaria. Tem uma postura, voz grossa, não sei o quê. Cara, certamente tu revidaria. Eu? Não É mesmo. porque, às vezes, a sociedade está tão acostumada a idealizar a mulher de uma forma tão passiva. Vocês veem que tudo acaba na mulher? Quando eu digo que a mulher veio para salvar a sociedade, ninguém acredita. Eu Que concordo. quando encontra uma que realmente fala o que pensa de uma forma educada, sabe se portar, realmente intimida e sempre quer esperar o pior, dizendo que ela é mal educada, mas na verdade nem é isso. Nossa, de que queiram ver quantas e quantas vezes somos chamadas de grosseiras De ignorante. por não baixar a cabeça, né? Exatamente. Parece que a gente é julgada por colocar nossos próprios limites. Sim. Se eu, né, for defender uma pessoa, um homem que é acusado de feminicídio, a visão é totalmente diferente, né? Sim. Do que se for um homem que for defender ele. Porque o primeiro aspecto é uma mulher que está defendendo o feminicida, né? Exato. Talvez as pessoas ou condenem de imediato o meu Com comportamento certeza. junto com o do cliente, ou as pessoas parem e pensem, né? Uma mulher defendendo, peraí, deixa eu ouvir, né? Porque talvez ela tenha local de fala para estar ali. Né? Vai ficar os dois extremos. Ou É exatamente o que acontece na legítima defesa. Aham. Legítima defesa. O local de fala, de dizer o que aconteceu,
é da pessoa que cometeu e da pessoa que recebeu a injusta provocação. E como é que a gente vai fazer isso? Analisando os fatos. Esclarecendo, não é? E é um trabalho extremamente difícil, principalmente para a mulher nessa área criminal, porque o primeiro momento ele vai olhar o seu pessoal. Será que essa mulher não tem princípios? Ela não foi educada para estar trabalhando num caso desse, mas nunca vão olhar como uma profissional. Será que ela Exato. tem competência Exatamente. para trabalhar aqui? Sempre vão duvidar. Sempre. Aí o que que a gente faz? Comprova que não. Deixa o povo falar e trabalha. E mostra que tá todo mundo errado. Mostrar que estão todos errados. Verdade. Mas o viés, a linha tênue, gente, é essa, né? A legítima defesa tem que ser aquela situação atual ou iminente, né? Uhum. Passado disso, aí eu acredito que fica naquela resposta à provocação, vingança, Orgulho. resposta tardia à provocação, orgulho. Uhum. Doutora, e eu também queria, só para finalizar esse bloco, porque o Brasil em 2025, vou ler aqui para não ter erro, registrou o maior número de decorrentes de intervenção policial já contabilizada, de acordo no anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E aí, ao mesmo tempo, foi aderida essa tese de legítima defesa, mas também do estrito cumprimento do dever legal. Sim. Então, ficaram esse choque. Então, teve um grande número de mortes decorrentes da operação e ficou essa ambiguidade dos fatos. E aí, eu queria saber a sua visão, como é que esclarece Bom, esse fato? volto ao fato que eu participei, né? Uhum. Como eu disse, sempre procuro trabalhar com a parte prática. O que que a gente teve ali? Eu posso dizer que ali foi uma legítima defesa? Ou que ele estava cumprindo o dever dele? Nenhum, nem outro, né? Quando existe o cumprimento de dever, a gente enxerga que tem que ter uma situação de confronto, certo? Sim. Então, quando o policial ele chega para apresentar aquele cidadão ou aquela situação e ele ou tá lesionado ou aconteceu de fato uma fatalidade, ele precisa comprovar também que existiu aquele confronto policial, né? Na existência do confronto, eu entendo sim que ele está atuando conforme o trabalho pede, bem como também se existir aquela agressão atual iminente para cima dele, ele responder, não deixa de ser uma legítima defesa. Mas o excesso de qualquer das situações, ele é plenamente punível e deve ser. E não como caráter pedagógico. Também como caráter pedagógico, que muito se diz, pune para servir como exemplo, né? Sim. Mas não só para isso, né? Não existe só a pena pedagógica, aquela disciplinar. Tem que ter a pena tal qual ele como civil também, né? Que cometeu um crime. Ele não é um policial civil, vamos diferenciar. Não. Tem que tratar igual. Nas circunstâncias que eu disse, né? Do excesso. Sim. E quando a gente analisa essa situação no Brasil, em que acontece a situação, a gente vai discutir quem estava certo e tá errado, e a gente vai ver em outros países, a situação muda completamente diferente. Por exemplo, em Israel, o bandido é tratado como terrorista. Sim. Se ele tá tentando roubar os meus pertences, ele vai ser morto na hora, não tem nem Exato. discussão. Lá é realmente... Eu acredito olho que o por olho. Brasil é um dos poucos países que ainda deixa a pessoa... o certo seria, se existisse o cumprimento da lei efetivo, a pessoa tem chance de se justificar, explicar e dizer aquilo que aconteceu. Tem a chance da defesa. Sim. Tudo bem que, tirando da parte do papel, a gente tem muita dificuldade de fazer com que aquilo ali seja cumprido, né? Mas é para isso que nós, advogados, estamos aqui lutando nessa dia a peleja, dia. dia a dia. Exatamente. Verdade. Para fazer com que a lei seja cumprida, com que seu cliente seja ouvido. Defende bandido, insiste em dizer isso, né? Gente, E a ninguém é resposta- culpado. Até o trânsito tem julgado. Exatamente. Eu uso essa. Existem as velhas falas, né? Sim. É advogado de bandido, defende bandido. Não, eu defendo Os direitos. a lei que está no papel. Se o papel diz que aquilo ali tem que ser feito, se o artigo está claro e me possibilita trabalhar naquela defesa, eu Exato. vou.
Do contrário, se não tivesse no papel, aí sim, se eu tivesse fazendo alguma manobra mesmo radical, completamente fora da lei, talvez eu me enquadraria numa situação como essa, mas eu não faço isso. A gente trabalha com o que tem Com a dentro lei. da lei, né? Então não Exatamente. tem nenhum aventureiro do criminal, né? A Sim. gente trabalha com o que a lei permite. Aí o povo fala, "Ai, mas vocês não é a gente, vão brigar É a lá no lei." legislativo. Exatamente. O pessoal a gosta lei. tanto de falar sobre inconstitucionalidade, Isso, mas quando é pra se brigam tratar no do lugar Código errado. Penal, Exato. Questionam as pessoas erradas, né? exatamente. Exatamente. Bom, e eu queria agora também iniciar o tema que tem repercutido muito e atualmente está muito em pauta, que é a redução da maioridade penal, que é um tema bastante polêmico também. Tem muita gente que está de acordo, tem gente que não. O que é isso? Vai criminar jovens? Então, esse tema acho que a gente tem bastante também o que discutir. E esse debate atravessa muitas coisas em pessoal que fala que acredita que adolescente não responde por nada. E aí, o que é que vocês acham disso na prática? Então, a redução da maioridade Eu penal... só um adendo, eu vou achar interessante que eu quero ver quem é que concorda e quem é que não concorda com a maioridade. Eu ainda estou supondo que eu vou ficar na minoria, vai. Eita! Olha, então vamos lá. A redução da maioridade penal, eu entendo enquanto estudante que é uma resposta simples para um problema tão complexo e estrutural. Porque o sistema carcerário brasileiro, a gente sabe, tem facção, Sim. envolve a criminalidade, envolve a questão de você não ressocializar o indivíduo dentro do sistema carcerário, tem todas essas questões. Então, se o sistema carcerário brasileiro não está conseguindo ressocializar o adulto, quem dirá o adolescente? Concordo. Mas aí a gente cabe a outra questão. O de menor, ele não vai ser responsabilizado pelos crimes que ele cometeu. Vai ser no máximo 2 a 3 anos ali na... Não sei se é Fundação Casa ainda, não, né? É um programa... Sistema socioeducativo. Socioeducativo. E aí, por exemplo, um sujeito de 17 anos, 11 meses e 29 dias, ele comete um estupro. Mas ao invés dele pagar por aquele crime, ele vai ser incluso nesse programa. Aí vai pagar o crime em 2 a 3 anos de prisão. E aí, querendo ou não tem uma justiça efetiva para os familiares, para a vítima, e aí causa esse sentimento de injustiça. Sim. E aí é uma questão tão complexa, são tantos pontos a serem trabalhados, e também levanta a questão das facções, que eles se aproveitam das crianças, dos adolescentes da periferia, para trabalhar com eles em questão de aviãozinho, de tráfico, de informação, e aí já coloca essas crianças na criminalidade. Mas aí a gente fala, vamos reduzir a maioridade penal para os 16 anos. Então, a solução mais viável para a facção é recrutar de 13, de 14, de 15. Então, por mais que tenham esses pormenores, também pesa muito esse lado. Se reduzir a menoridade, eles vão recrutar de outra idade, esse não vai ser o problema. Então, é uma discussão tão complexa. Então, eu acredito que, para uma resposta simples, como a redução da maioridade penal, talvez encha só mais os presídios, porque a solução eficaz está muito mais enraizada em talvez melhorar políticas públicas, colocar essas crianças dentro de escolas, é muito mais complexo do que só reduzir uma maioridade. É deixar esse público muito mais vulnerável. É pegar uma parcela da população que já é vulnerável, que já está ali exposta a tantos perigos, e deixar elas ainda mais vulneráveis. É um ponto, exatamente. Entendeu? Doutora, se aqui fosse um auditório, a senhora seria aplaudida de pé. É o mesmo pensamento que eu concordo, né? Bom, eu teria que falar assim, eu estudo muito parte de filosofia, sociologia, é por isso que a gente vê, né, que o direito criminal não é só aquela lei, é mais sobre... O direito criminal é mais sobre pessoas do que sobre a própria lei, né? E o que é que eu considero nesse aspecto? Essa questão do próprio encarceramento a gente já tem presídios lotados, né? E o Estado não adianta, ele não está dando conta da criminalidade, de romper, né? De romper aquele quadrante da
da criminalidade, aquela redoma da criminalidade. E daí você imagina que eu faço exatamente isso que a doutora disse. Reduzo a maioridade e levo esses jovens agora, eles vão para uma cadeia, né? E lá eles têm contato com pessoas que, obviamente, são faccionadas. Como é que funciona um presídio? Para quem não sabe, os pavilhões, eles são separados por facções, né? Vamos supor, pavilhão A, PCC, pavilhão B, Comando Vermelho, pavilhão C, Montes 40, pavilhão D, entendeu? Sim. Tô dando suposições, por favor. Então, assim, aquela pessoa, quando ele é recebido lá, ele é feito uma triagem para saber em qual local ele vai se enquadrar, qual pavilhão que ele vai se enquadrar, né? Eu não posso simplesmente receber uma pessoa lá e o pessoal da execução penal e dos presídios do sistema penitenciário, eles têm esse cuidado de fazer essa triagem de para onde vão colocar aquele cidadão. Aí a gente volta para a sociologia. Quais os livros que eu compro para estudar? PCC, a história do PCC, né? A história da facção tal. Que quando você vê como é que surgiu aquilo ali, como é que surgiu aquela situação, envolve mais a sociedade e o Estado do que a própria criminalidade, né? Entendam, não estou dizendo que as facções são uma boa coisa ou uma boa solução, que elas vieram para ajudar a sociedade. Nada disso, né? Mas eles têm a parcela de cuidado com as pessoas deles. E aí o que me implica dizer? Que quando um jovem, né, que não é maior de idade, um menor, ele chega numa cadeia como essa, ele vai procurar o quê? Alguém que Abrigo, proteja ele, Proteja ele. né? Proteja ele. Porque ali ele vai se encontrar num pavilhão na qual estão lá várias pessoas na mesma situação que a dele, só que a gente sabe que um pavilhão desse provavelmente seria escalonado, né? A gente tem hierarquias, né? Até, vamos supor que eu tento fazer essa analogia, né? Que o pavilhão, ele tá ali mostrando uma parcela, como funcionaria aquela parcela da sociedade se estivesse solta. Seria um mini... convívio como ali. que chama aquele... reality show, pronto, né? Ali Aham. você vê, consegue entender como é que funciona essa parte da hierarquia da criminalidade. Então, certamente, quando um jovem dali ele chega, ele vai ser o quê? Recrutado, exatamente como a doutora falou. Ele é recrutado porque eles podem dar opções do tipo: se você não vier, você vai ficar aqui sozinho, abandonado. Ele corre o risco de apanhar, ficar sem alguma coisa mercê, básica né, de ali Isso, a mercê de mesmo. maltrato, A de- mercê não do sistema penitenciário, a mercê da própria criminalidade que está dentro daquele pavilhão, né? E aí, Exatamente. o que leva a gente a pensar? Que a probabilidade daquele cidadão sair de lá pior do que quando ele entrou é absurda, Garantida, quase. né? Exatamente. E não é, e é justamente, não é ao controle, o Estado não é apagado diante dessas situações. Não é por isso, é porque já está assoberbado, né? A gente já tem um sistema mesmo que está lotado. Eu não sou nem muito a favor de falar do sistema carcerário em si, porque minha política de pensamento é outra, né? Eu sou do abolicionismo, estudo total. Eu acho que a liberdade vigiada, ela é pior do que a segregada, porque uma coisa é eu ter aquela pessoa me vigiando e eita, eu acho que eu vou levar essa caneca para casa. Mas eu sei que aqui tá todo mundo me vigiando e aquilo ali vai me retaliar mais até esse comportamento errado, né? Do que eu tá, por exemplo, segregada ali naquele pavilhão e ali dentro eu tô simplesmente fazendo um exército para mim, né? Exato. Não vou dizer que é o que acontece sempre, mas é o que também acontece, né? Entende? Quando a gente trabalha com essa parte de sociedade, a gente usa também o também, né? Porque isso também pode acontecer, né? Não é a regra, Muitos mas cenários. também acontece. E tem até um dado estatístico sobre isso, sobre eles voltarem a praticar crimes. Quando o jovem adolescente é
colocado em um programa socioeducativo de ressocialização, a taxa de reincidência dele voltar a praticar de novo o crime é de 20% a 30%. Já dentro das cadeias penitenciárias, é de 80%. Então, quando a gente coloca nessa situação novamente, que a senhora tratou sobre esses exemplos, se esse jovem adolescente é colocado dentro dessa cadeia, a probabilidade dele continuar nesse mundo do crime, receber influência e realmente se instalar é praticamente garantida. Só que o problema em si, que as pessoas mais batem na tecla, eu acho que é essa questão da justiça. Sim. É deles se sentirem tão violados, atingidos, de aquela pessoa que praticou isso contra o meu ente, meu filho, comigo mesma, não ter A punição, entre aspas, devida. a punição. A pessoa pensa, não, ele vai só cumprir ali um programa, fazer uma Sim. atividade e pronto. Acha que é recreio. Talvez, né, a gente tenha que melhorar como se trata o Exatamente. menor de idade junto ao sistema, né? Talvez mas é como eu disse, é mais um problema legal do que técnico, né? Porque na parte técnica, tanto o sistema prisional como nós advogados, É como a maravilhoso. própria segurança, faz o que pode, o que a lei permite. O que a lei me diz? Que aquele menor de idade tem que estar ali, né? E ser trabalhado naquelas condições. Então, ninguém pensa que para mudar aquilo ali é no aspecto legal, né? Talvez se a gente conseguisse, né, trabalhar melhor de forma a legislação que toma de conta desses jovens, nós teríamos um avanço bem melhor. Agora, eu acredito que baixar a maioridade para assoberbar o próprio sistema prisional, que já está cheio, na qual até o Estado tem dificuldade de compor, isso aí mais agrava a situação Exatamente, concordo. do que vai permitir que o Estado recupere aquelas pessoas, né? Que É muito é um difícil. trabalho do Estado, né? A ressocialização é um trabalho do Estado. E a gente já tem a dificuldade de trabalhar a ressocialização com quem está lá dentro. Imagine se a gente aumenta esse público, né? Não consegue, é uma demanda muito grande. Exatamente. Por isso que eu sou a favor da pedagogia do oprimido, né? Não sei se vocês conhecem Paulo Freire, mas não sei se já estudaram. E o Paulo Freire, ele tem uma posição que ele fala da política pedagogia do oprimido. O que significa isso? É dizer que nessa pedagogia, o meu trabalho como Estado é mais social, de política pública mesmo, entendeu? Política pública em massa, porque é diferente hoje de eu mostrar, eu não concordo em dizer que eu mostrar que como é que aquela casa foi arrombada, acompanha a operação, mostra sendo preso. Para mim isso não é política pública, né? Política pública é para combater a prevenção do crime, né? Não a prevenção daquela prisão na qual o crime já até aconteceu, né? Verdade. Então eu não enxergo como sendo política pública e nem é. Mas hoje em dia na mídia o que a gente vê é isso, né? Como é que funcionam as operações. E o que a gente espera não é essa pedagogia do oprimido que vai mostrar, na qual você mostra a realidade, você explica para as pessoas, você faz programas de políticas públicas e demonstra as situações e mostra a realidade. Mostra, remostra quantas vezes forem necessários, seja por meio de comunicação, seja indo nas vilas, seja recrutando pessoas, ela é mais eficaz do que a própria vamos reduzir a maioridade que está tudo certo, né? É como a doutora falou, é uma solução muito simples para um problema muito grande. É, verdade. E, doutora, a senhora já conseguiu, então, já acompanhou algum caso, assim, em que houve essa solução de socioeducativo? Já houve algum acompanhamento? De menores, De menores? você diz? Sim, tem casos aqui que acompanho, inclusive, eu tenho uma pessoa lá muito grata, mando até um abraço, que é um grande amigo que eu tenho que trabalha lá, que está junto desses menores, que é gente do céu, essa parte tu vai cortar, que me fugiu o nome dele, né? Minha gente, inclusive,
Antônio, pronto. Eu, inclusive, até recomendei, né, que ele ficasse lá, porque ele tem um trabalho magnífico com os jovens, a ponto de eu nunca ter visto aquilo. Eu nunca vi aquilo. Ele chegou para mim e disse assim: Carol, eu adoro trabalhar com esses meninos que estão sendo ressocializados. Para mim, trabalhar ali, explicar, conversar com esses jovens, eu não me vejo fazendo outra coisa que não seja aquilo. Eu lembro que à época ele trabalhava como segurança de algum lugar e abriu uma oportunidade de eu falar com alguém para que ele tivesse a chance de retornar a esse lugar. Então ele, por exemplo, é uma pessoa que existe, que eu conheço, que eu sei o trabalho que faz e que eu posso garantir que ele está lá ressocializando. São todos? Talvez não. O Estado ajuda? Talvez não. Talvez ele esteja lá fazendo mais com os próprios braços do que com a ajuda estatal. Mas já tive, sim, pessoas que passaram e que a gente teve um bom resultado. Existem, é como eu digo, perdido e o perverso. O perdido, ele só quer um caminho, que é aquele jovem mesmo que... Tem que ser resgatado. Hoje em dia, o jovem, é porque no meu tempo, né? A nossa juventude, ela era mais tolhida, porque a gente não tinha muito acesso à informação. Sim. Eu não cresci com celular, né? Hoje em dia, se eu pegar meu celular e abrir, eu vou ver diversas postagens de crimes que aconteceram, e no meu tempo a gente não tinha isso, a gente tinha pouco acesso à informação, né? E esse acesso à informação desmedida, para pessoas que não têm um caráter formado como o jovem, isso é muito prejudicial, porque ele se deslumbra, né? Verdade. Ele acha que dizer que faz parte da facção X é legal, porque vai dar um status para ele, né? E hoje em dia a gente já sabe que com a nova lei, você andar por aí dizendo que é faccionado também é crime. Ah, mas eu não sou. Pois agora tu vai ter que provar que não é. Hierarquicamente e socialmente não era bonito você dizer que fazia parte de uma facção por status? Então agora você tem que provar que não faz parte porque você está cometendo um crime, né? Eu acho até um aspecto importante, Sim. como uma forma de tolher tanto conhecimento social acerca desse fato, né? Eu concordo com a senhora. E aí, doutora, a gente também queria perguntar, porque assim, é como a Yasmin mesmo disse, é uma solução muito simples, muito pequena para um problema gigantesco. E aí, qual seria assim uma solução viável? É aumentar o tempo do período socioeducativo, majorar essa solução que já tem? Como é que seria? Seria o trabalho aprofundado, penso eu, né? E bem melhorado, né? Porque, assim, cada qual tem que lutar com as armas que tem. Qual é a arma do cidadão? A lei, né? A lei precisa ser modificada para que aquilo ali aconteça de uma forma plena. Mas vocês têm que ver que a gente tem uma lei muito antiga e a sociedade ela já mudou tanto, já transigiu tanto, que é humanamente impossível a lei acompanhar e ficar engessada. Por exemplo, o adultério era crime. Sim. Não é mais. Por quê? Porque socialmente a gente tem o adultério como uma coisa comum, Banal. normal, banal, né? A sociedade muda. O adultério ele seria um problema à vista, por exemplo, da religião, né? Sim. Mas criminalmente não é mais um problema. Mas hoje a gente tem jovens que têm um acesso ilimitado à informação. E isso é muito prejudicial também, né? Então, assim, a arma é a lei, sempre vai ser. E eu acredito que é um trabalho muito conjunto, relacionando tudo isso que a senhora falou, o que eu falei, é justamente o Estado pensar em políticas públicas eficazes, protegendo a vítima, respeitando a Constituição e também melhorando a forma de ressocializar, principalmente essa parte, né? A questão de ressocializar. Até porque o jovem precisa, quando ele sai dali, de uma oportunidade. Precisa. E não é todo mundo que vai abrir essas portas. Não só o jovem. O próprio o maior de idade que está ali na cadeia, quando ele sai, ele também precisa dessa ressocialização, porque ele nunca vai ser visto com os mesmos olhos pela sociedade. Incrivelmente, eu vim hoje para cá de Uber e eu estava com... Pode falar Uber aqui, gente? Pode.
É porque é marca, né? Não, pode. Eu estava vindo para cá de Uber e aí eu estava conversando sobre isso com o motorista, né? De dizer que a lei em si ela é muito falha. Ela é muito falha. A gente tem uma legislação totalmente engessada para a condição social Que estamos que atualmente. estamos, para a sociedade que se construiu no decorrer dos anos, né? Ela não consegue acompanhar com tanta celeridade É impossível. a sociedade. Então, assim, a sociedade está andando muito rápido e a lei ainda quer tentar reprimir do modo que era antes, né? Quando E aí, foi às criada. vezes, o cidadão, ele não entende que, ai, por que que ele passou pouco tempo na cadeia? Por que que esse programa de ressocialização é só isso? Mas Sim. é como eu disse, esse meu amigo tá lá trabalhando com as armas que ele tem. E ele vai além do Estado, porque ele, como pessoa e com a bondade dele, chega para o menor, para o jovem lá, e tenta conscientizar ele mesmo com a fala. Eu disse, meu amigo, além do trabalho aí dentro, como uma pessoa que está tentando ressocializar aquilo ali, você faz também um trabalho de psicólogo, né? Incrível, né? Até porque o advogado é um pouco psicólogo. Educador Sim. físico, tudo Exato, envolve. exato. E eu acredito também que essa sua perspectiva de você falar que antigamente as pessoas não sabiam, não tinham tanta informação, é algo que pesa muito. A lei ela não está acompanhando o acesso ilimitado, como você falou, de informações, porque antigamente a gente via mais essa questão de facção, de criminalidade, de tráfico em cidades grandes. E hoje em dia, o adolescente do interior que não quer trabalhar e que quer ganhar um dinheiro fácil, ele vai para a facção porque hoje em dia está muito disponível ali para ele. Antigamente o pessoal, não, se eu for do interior e eu quero ganhar um dinheiro rápido, eu vou trabalhar na roça, eu vou trabalhar numa coisa mais bruta. Hoje em dia não, como a facção tá ali a poucos quilômetros da casa dele, ele vai para aquele caminho ali, porque tem a pessoa que, como você falou, a perversa e a perdida. Então, eu também acho que um bom princípio para se abordar é a questão de você entender o psíquico daquele cidadão. Eu acho que a medicina poderia trabalhar muito bem com o sistema carcerário em relação a isso, a entender realmente o que aquela pessoa está passando, o que influenciou ela a fazer aquilo, por que aquilo ali está acontecendo. Hoje em dia também tem muito pessoal com problema realmente psiquiátrico. Olha, E isso é muito importante. esse aí é um aspecto bem pesado dentro, porque eu tenho clientes lá que eles têm né, passam por problemas psiquiátricos, e lá no laudo ele diz que eles têm que ser acompanhados por... É um acompanhamento multidisciplinar, assistente social, psicólogo, psiquiátrico, né? Eu entendo que o sistema penitenciário ele não consegue fornecer isso. Consegue, de forma mitigada. Não é sempre que tem um psiquiatra disponível para aquela pessoa. E não é à toa, e não se enganem, acontecem casos de suicídio dentro das cadeias, né? Porque a lei diz que tem que ter... O laudo médico diz que precisa do acompanhamento multidisciplinar. A lei me diz que existe o acompanhamento multidisciplinar. E o acompanhamento até existe, mas da forma mitigada como ele é oferecido, não tem como ajudar aquela pessoa que entra em crise, né? A pessoa entra em crise. E aí a lei manda ele ficar lá, porque o Estado diz que tem um acompanhamento, e a gente fica nessa briga eterna de mostrar que ele não está tendo esse amparo lá, e não é culpa do Estado, é porque o que o Estado pode fornecer é muito pouco para aquela pessoa que está ali desesperada, precisando de uma ajuda, né? E aí o problema se torna ainda maior, agora trazendo para uma minoria, quando se trata de mulher dentro do sistema penitenciário. Quando, por exemplo, acontece uma gravidez. Se o acompanhamento psicológico já é precário para quando são homens, são jovens, imagine para quando é uma mulher. Exato. Como a situação se precariza ainda mais. Eu tive uma cliente que a tornozeleira dela foi retirada na semana que ela foi parir. Entendeu? Nossa. E a ordem foi essa, que ela retirasse a tornozeleira, tivesse o filho e quando saísse do hospital recolocasse. Entendeu? Então, assim,
até para a mulher é tudo muito difícil também nesse aspecto, porque a maternidade ela não é respeitada de forma integral, né? E, mais uma vez, não por culpa do Estado, do sistema em si, mas a culpa é da própria legislação que é o que diz, né? Então, assim, eu não tenho casos, graças a Deus, de pedidos que eu fiz para mães que sejam internas da penitenciária que não foram atendidos. Eu não tenho. Talvez eu tenha problema no seguinte aspecto: aquela mulher recebeu uma condenação, né? E é mãe de 2 filhos, mãe solo. Ela vai presa. E aí eu tenho que demonstrar para o juiz que aquelas crianças dependem dela para sobreviver, que ela não pode, tenta ali uma domiciliar, ela vai, assina, o que quer que seja. A gente tenta todos os meses para que a mãe conviva com os seus filhos. E ainda assim, a negativa que a gente recebe é altíssima. Imagina. É altíssima a ponto de eu dizer, poxa, aquela mãe está ali solo para cuidar dos filhos. Ela pode responder pelo crime de outras formas, né? E não, eles ainda assim preferem mantê-la presa, porque os filhos podem ser cuidados por uma outra pessoa da família. Uma avó, por uma tia. Uma avó, uma tia, sempre tem essa linha, né? E aí a gente fica nesse impasse. Muitas vezes só conseguimos uma domiciliar depois que a gente recorre ou para um TJ ou para um STJ, mas até o fim nós ficamos tentando. E aí, nesse tempo, os filhos já perderam muitas coisas, não é? Sim, Já sim. foram muito abalados. Sim, sim. O filho é preso junto com a mãe, né? Exato. A partir do momento que eu prendo uma mãe, eu também prendo um filho de conviver com a mãe dela, porque a prisão é isso, é a impossibilidade, tirar né? aquele convívio de uma criança, tirar o convívio de uma criança com a mãe. E outra, né? Eu peso muito porque o direito criminal a gente trabalha com o bem mais precioso que uma pessoa pode ter, que é a liberdade. Por quê? Você fala que é a saúde, para mim não é. Porque você pode estar... a sua saúde pode estar falha, mas se você pode ser bem saudável, mas se você estiver preso... Você adoece. Você adoece. Pronto, você pode estar saudável, Você mas adoece. mentalmente adoece, muitos casos acontecem, né? Sim. Então, assim, não deixam de ser uma prisão para os dois, né? Exatamente. As prisões mentais, elas são perigosíssimas. Eu acho que são as As piores. São as né? piores. Da nossa mente. Se tratando sobre esse encarceramento em massa, de acordo com esse nosso debate aqui, né, sobre a minoridade, eu queria tratar que em maio desse ano, a Secretaria Nacional de Políticas Penais divulgou os dados do segundo semestre de 2025, que tiveram mais de 900 mil pessoas privadas de liberdade e mais de 700 mil foram em celas físicas. E aí eu queria fazer uma pergunta, né? Está funcionando essa questão assim? Eu repuxo a tudo que nós já conversamos anteriormente. Eu vou até passar a bola agora, porque eu sou adepta, como eu disse, da pedagogia dos oprimidos, né? Esse é um termo que eu vou levar para sempre. Pedagogia dos oprimidos. Eu acho que você trabalhar o contexto social é bem mais eficaz do que eu remediar o problema, né? Que já ocorreu ali. A prevenção é sempre melhor do que eu remediar o problema depois que o crime já aconteceu, né? Sim. Então, eu sou adepta sempre da pedagogia dos oprimidos. Então, eu acredito que o encarceramento em massa, ele tem cor. Porque essa questão, mais uma vez, são todos problemas muito complexos, históricos e raciais em si. Porque a gente vê a formação do Brasil. Nós temos um país escravocrata, em que essas pessoas, quando foram tiradas desse regime, elas não tiveram políticas públicas de inclusão. E isso, com o passar dos anos, claro que foi tecnicamente melhorando, mas ainda assim há muito que se melhorar. Há muitos resquícios. Exatamente, ainda há muitos resquícios da escravidão. E quando a gente fala de encarceramento em massa, a gente tem um ciclo. E aí
o primeiro um ponto, assim, o tráfico de drogas. A gente tem o tráfico de drogas, aí a gente corta para a seletividade penal, porque existem diferentes tipos de abordagens. A forma como a pessoa branca vai ser abordada é totalmente diferente de como a pessoa preta vai ser abordada. Exatamente. Aí a gente tem esse encarceramento e aí a gente tem a desigualdade racial. Então é como se essas pessoas, elas não podem ser mais oprimidas da forma como era antes com a escravidão, mas elas são oprimidas agora na forma como elas são tratadas socialmente, por uma questão, que é a questão do tráfico de drogas, de você portar a droga, né? E ser tratado de uma forma totalmente diferente, e aí você vai levado para o sistema penitenciário, é uma forma, é uma política, querendo ou não, escravocrata, higienista, como se quisesse tirar essas pessoas do meio da sociedade e colocar para uma segregação. Então é como se esse ciclo ele fosse se repetindo, porque sim, o Brasil ele não tem uma igualdade racial e a gente tem que se policiar sobre isso. E assim, eu me considero uma mulher negra, mas eu tenho plena consciência de que por eu andar bem vestida, por eu andar em lugares em que, por exemplo, eu sou um estudante de direito, eu tenho noção de que eu ando em lugares em que nem todo mundo anda. Privilegiados, podemos dizer. Privilegiada. Então eu sei que eu não vou sofrer um racismo tão escancarado, porque eu ando bem vestida, mas uma mulher negra, um homem negro que não anda tão bem vestido, se ele entrar numa loja, ele vai ser seguido. Por onde é que essa pessoa está indo? Ele vai ser seguido. Ele não vai ser tratado normalmente como uma pessoa branca seria tratada. Então a gente tem que levar em consideração a isso. São muitas questões quando a gente trata sobre encarceramento em massa, porque são essas pessoas pretas, pobres e periféricas que são as mais atingidas no Brasil. O famoso PPP. Exatamente, pretas, pobres e periféricas. E também a gente pode observar que essa é uma forma que a escravidão ganhou uma nova roupagem. Exatamente. Olha só, eu adoro conversar. Por mim, Ave Maria, né? Deve ser por isso que eu acordo às 3, que é pra me passar assim 2 horas calada, tentando. Né? Eu disse, não, eu acordo às 3 porque eu preciso ficar no silêncio para organizar minhas ideias, mas eu adoro conversar. E lá em casa é engraçado porque a gente tem 2 extremos. Eu advogo só e somente na seara criminal, e meu primo que mora comigo e com minha mãe, ele é bombeiro, militar, né? E o engraçado que hoje, quando eu vim fazer esse podcast, a gente se encontrou para tomar café, de manhã lá em casa, às 5h30. Eu disse, olha, eu vou participar de um podcast hoje que vai falar sobre encarceramento, sobre maioridade penal. E aí eu perguntei para ele, e aí, o que é que você, na sua visão de militar, acha disso? E foi a mesma coisa que ele respondeu. Ele levou e achei muito bonito e pertinente a fala dele, que ele disse que o sistema prisional, ele de fato tem cor, e tem cor, né? E foi um dos primeiros pontos que ele abordou, foi justamente esse, que os pretos, eles têm mais problemas por conta da cor, né? E é como você disse, não deixa de ser uma nova roupagem da escravidão, né? Porque as situações e as formas de abordagem, elas são totalmente diferentes. Sim. Totalmente. Mas da mesma forma que foi muito difícil para os escravos na época, mesmo tendo a abolição, voltarem, ter um espaço na sociedade, é muito difícil pro ex-presidiário ter um espaço dentro da sociedade. Você entende por que a pedagogia do oprimido ela é tão importante? Porque ela vai conduzir aquelas pessoas a mostrarem a realidade social de uma forma justa e vai dizer pro preto que ele, por ser preto, ele não é pior do que alguém, ele não merece ser destratado ou ser tratado de uma forma desigual, porque nós todos somos pessoas, somos civis, somos cidadãos, então não era para existir essa distinção. Por isso, e teoricamente, né, na lei tá lá, todos somos iguais perante a lei. Exato. Mas alguns são mais iguais que outros, né? Infelizmente. Mas o contexto de surgimento do Brasil foi todo trabalhado com base nisso, né? Sim. A gente vê que se não fosse esse problema da escravidão, ela reflete até hoje em diversas formas e diversos meios, e com certeza que com o sistema prisional não seria diferente. Na verdade, é o mais impactante, né? Eu acho que é onde mais fica escancarado essa desigualdade. Com certeza. Exatamente. E aí, puxando por um lado mais educacional, por essas e outras
por conta desses 200 anos de escravidão que nós tivemos, que existem as políticas públicas raciais, as famosas Isso, cotas, exato. que ainda tem Muita gente, polêmica em ainda relação tem às gente cotas. que traz de, eu estudei na mesma escola particular que meu amigo que é negro, ele colocou Sim. cota racial e passou. Essas são as exceções das exceções, mas a grande maioria da população negra é marginalizada, não tem as mesmas oportunidades e querem Exatamente. anular, é como se não existisse esses 200 anos de escravidão que aconteceram. Essas pessoas ainda hoje sofrem. E aí querem dizer que estão favorecendo o quê, minha gente? Estão tentando igualar uma questão estrutural muito problemática. Então, é justamente oportunizar. É oportunizar. Tanto que até nas cotas, nas políticas de cotas, até tiraram essa questão, colocaram a questão da renda, né? Porque não basta você ser negro, você tem que comprovar de que você é renda baixa. Para eliminar essa questão de, ele é rico. Favorecimento. Exatamente. Colocaram essa questão que é, de fato, pertinente. Então, mas ainda assim, é necessário essas políticas públicas, a gente sempre recai sobre a questão das políticas públicas, porque elas são necessárias para ver se melhora um pouco, para ter uma equidade em si. Pronto, quando a gente falou sobre a maioridade penal, qual foi a conclusão? Que reduzir a maioridade é uma solução muito simples para um problema tão complexo. Exato. Da mesma forma que nós viemos de 200 anos de escravidão e ali teve uma assinatura de uma lei que dizia que a escravidão não era mais para acontecer no Brasil, foi uma solução muito simples para um problema muito complexo de eu pensar que uma canetada iria me dar a liberdade. Né? Mas não deu os meios para essas pessoas serem Ele me deu a liberdade, mas qual foi o meio que aquela assinatura me deu para ser recebido pela sociedade de forma igual? Por exemplo, ninguém sabe como é a construção da Umbanda, e foi na escravidão, porque os escravos eles não podiam frequentar as igrejas. A Umbanda nasceu na senzala, né? Por quê? Porque lá naquele tempo os negros eles não podiam frequentar as igrejas. Então você entende que existia uma segregação, até eles queriam pontuar até como eles iriam trabalhar a fé. Imagina o trabalho, né? Imagina a oportunidade social. Exatamente. Porque o negro escravo, para ele poder cultuar a religião dele, para ele poder rezar, orar, ele tinha que estar escondido na senzala, fazendo aquela velha união das religiões, né? A gente fala muito que é sincretismo religioso, né? Que aconteceu na senzala, né? Então lá dentro eles fizeram por eles. E aqui fora, quem é que faz por eles? Porque eles por eles não vão dar conta, né? Então as políticas elas vêm como forma de agregar isso aí, né? Sim. E a gente também vê muita questão dos presos provisórios. E isso também faz com que aumente o encarceramento em massa. Claro. E aí, qual é a sua visão, a visão de vocês em relação a essa questão de presos provisórios? O que ela demonstra do nosso sistema? Demonstra que eu que tenho acesso, tenho contato com várias pessoas que estão presas provisoriamente ou que elas não têm a progressão de regime porque o Estado não dá conta de atender todas aquelas demandas. Imagine você estar numa cadeia que tem, suponho que 2.000 pessoas. Dessas 2.000, boa parte delas já tem aquela progressão de regime que é para sair de lá e ir para o semiaberto, que ótimo, porque no semiaberto ela pode trabalhar, né? Sim. Só que, e aí, quem é que dá conta de tudo aquilo ali que está acontecendo? A Defensoria Pública, ela vai lá, escuta, mas tem como ouvir todo mundo? Impossível, tem como todos serem atendidos? Não tem como. Então, assim, a falha estatal ocorre também pela falta de aparato. Falta o básico do processo, celeridade. A celeridade a gente já não encontra. Isso esquece. Já não encontra, né? Agora, assim, questão do sistema prisional em si,
tem a defensoria que vai lá, conversa com eles, o promotor vai lá conversar com eles, mas é humanamente impossível, entendam, tem 2 promotores na execução hoje, né? Corrijam-me se eu estiver errada, mas aqui em Teresina tem 2 na execução. Vocês acham que 2 promotores têm como dar vazão de tantos processos? Porque tudo que eu me manifesto na execução, eu preciso de um parecer do Ministério Público. E tá tudo bem se ele não botar aquele parecer, porque o juiz ele pode se manifestar sem o parecer. Mas a regra é, o parecer tem que estar lá. Só que não tem como acompanhar tanta demanda. É trabalho de formiga, né? Exatamente. A criminologia fala muito de que a certeza da punição é mais eficaz do que a severidade da pena. Mas por que que as leis brasileiras continuam aumentando as penas nesse caso? A gente tem o agravamento no que tange assim. Hoje em dia, antigamente, você apenas falar que era de uma facção não era crime. Hoje em dia já é. E eu concordo que tem que ter o agravamento das penas, porque quando a gente reclama sobre a falta de serviço do Estado, é porque a lei não está acompanhando a sociedade. Então, se ele aumenta a pena, é porque ele vê que socialmente aquele crime ele está tão grave que ele precisa ter a pena dele acompanhando a situação, né? Sim. Então, não deixa de ser uma modificação na lei para que a gente tenha uma resposta talvez justa para aquela pessoa que sofreu aquela situação, né? Além de que a sociedade, ela tá ficando mais atenta, ela tá tendo mais noção. Então, se na época anos 80, anos 90 acontecia uma coisa, ele era preso, cumpria a pena, hoje a sociedade já entende isso, já estuda, olha, isso não tá justo. Exatamente. Não tá Agora justo. Aí sim, aumenta a o pena. que é que não acontece? Não acontece isso com a parte da ressocialização, Exatamente. certo? Então a gente está mais preocupado em aumentar punições porque aquele crime ele é maior, ele tem mais contato com a sociedade. As pessoas querem isso, é punir. A resposta que as pessoas querem é essa, mas a resposta que a família do teu cliente quer não é essa não. E quando meu filho sair dali, doutora, será que ele vai ter alguma chance? Exato. E aí cai no mesmo ciclo. Vicioso. A probabilidade dele permanecer no crime é ainda maior, ele vai ser preso novamente, e aí é um ciclo que, infelizmente, não se acaba. Gente, para iniciarmos agora o último tópico sobre golpes digitais. E a gente sabe que hoje em dia a roupagem do crime também mudou bastante. Antes era ali majoritariamente na frente a frente, hoje em dia é pelo celular, é um e-mail, é uma chamada, não é? Então, a gente pôde perceber também que teve um aumento muito grande. Eu vou ler aqui para não sair errado. No Brasil, os registros de estelionato saíram de cerca de 928 mil casos em 2020 para 2,26 milhões em 2025. Então, tem um aumento significativo, não é? Então, o golpe explodiu e a criminalidade não desapareceu. Ela mudou de forma, né? E aí eu queria perguntar, do ponto de vista também acadêmico, profissional, esse crime, ele é novo ou ele é velho? Esse novo estelionato, como é que vocês É enquadram? o famoso estelionato agora eletrônico, né? Em que ele engana a pessoa através das redes sociais, justamente por conta das inteligências artificiais que a gente não sabe mais diferir o que é real, o que é fake, e às vezes eu me pego rindo de uma coisa quando eu vou prestar atenção. É IA. Eu já me emocionei pro negócio de IA, depois eu fui ver Deus do que é céu. IA. Às vezes eu fico rindo pensando que o gato realmente caiu e não é IA. E é Aí, IA. e se eu, que sou jovem, tô nas redes sociais todos os dias, imagine uma pessoa idosa. Sim. É claro que vai acreditar e é claro que vai cair numa conversa de uma pessoa que mostrou uma foto, mostrou um comprovante falso. Sim. Como é que isso não se engana? Então, esses dados refletem justamente a desinformação que a gente está tendo, a gente tem que ter essa preocupação de ensinar essas pessoas mais idosas a mexerem nessas redes sociais para não caírem nesse golpe. Justamente por causa desse golpe, agora, por ele ser cometido em meios eletrônicos, agora é uma agravante. O estelionato talvez seja um dos crimes mais antigos do mundo, né? Uhum.
E hoje em dia fala-se também estelionato até o sentimental. Vejam bem, então é um crime muito antigo, né? O estelionato sentimental, ele só não era taxado, mas é bem antigo. Então, assim, essa parte de cometer e-mails eletrônicos, ela é um agravante, né? Já está lá na lei que o estelionato, ele é crime. E-mail eletrônico, ele dá uma agravada. Hoje, eu acho que a Secretaria de Segurança, ela tem um trabalho muito ativo no que tange a isso aí. Tanto até de conscientização, né? Porque você vê que você fazer um investimento e ter aquele lucro exacerbado já é de se desconfiar. E não adianta, às vezes, você só falar, porque eu tenho pessoas na minha família que eu nunca fiz investimento, mas, por exemplo, fizeram, né? Sim. E quando... gente, é muito pessoal, sabe? Você tem que analisar parte contratual, o que é que diz ali, o que é que pode, o que é que não pode. Então, na verdade, a gente trabalha com indícios de fraude. Sim. O investimento é muito alto, aquela plataforma tem uma plataforma demo, né? Eu lembro que eu perguntei isso ao Zanato uma vez, que eu disse que eu tinha conhecimento de uma pessoa, né, de uma empresa que fornecia, né, esses serviços de investimento, e daí eu perguntei para ele, olha, essa empresa tem uma plataforma demo. Ele disse, Carol, já é uma suspeita, né, ter essa plataforma demo. E os ganhos elevados, né? Isso aí também Aí, o que explodiu agora, né, que foi esse último caso. Lá nos contratos, ele diz que os ganhos, eles são de até 10%, né? Mas como que eu vendo aquilo ali? Eu vendo dizendo que você vai ter um lucro de 10%. Mas lá no contrato tá me dizendo que é até 10%, que não é 10%, né? Então, até isso, existe esse cuidado, né? De você ter essa cautela, de ler o que você assina e ler o que é que você faz, né? O estelionatário, ele gosta de quê? De papel, de assinar, né? Se tu me deve algo por um viés do estelionato, eu vou amar confessar a dívida e dizer assim, vamos dividir, vamos fazer um acordo. E enquanto eu estou fazendo aquele acordo, eu vou estar te dando uma resposta, até o dia que eu deixe de cumprir e você procura então seus direitos, né? Que está certíssimo, você tem todo o direito de ir fazer o seu BO, bem como também não fazer, resolver por meios diretos, né? Quem sou eu para dizer quando alguém tem ou não que fazer um BO, né? Eu acho que o sentimento, além de ser da pessoa, de como ela vai resolver aquela situação, é um fato que só ela pode conduzir, né? Então, né? De cada um. Exato. Então, assim, a gente vê que teve esse crescimento justamente pelo acesso fácil à informação. Nós temos uma coisa que gerou um boom mesmo, que é esses investimentos em criptoativos. Então, é uma coisa se foi uma coisa até então desconhecida, para quem trabalha na parte técnica, avalie para uma pessoa que está ali na sociedade só achando que vai ter o lucro, o ganho. Fácil. Temos empresas sérias, bem como temos também as empresas que trabalham com esquema de pirâmide. Isso existe, né? Esse meio existe, né? Mas, e aí é que tem que velar pelo cuidado no que se diz, no que se afirma, porque são muito pessoais as situações. Hoje eu acompanho um caso de uma financeira dessas, que o trabalho que a polícia fez, para mim, foi espetacular, né? Além de juntar todas as vítimas, ouviram ao máximo, eles encaminharam toda a perícia para um local aqui que se chama Lab, e lá eles fazem o rastreio do dinheiro, conforme para justificar até uma lavagem de dinheiro, entendeu? Eles fazem o rastreio daquele dinheiro. Gente, é um trabalho tão bem feito, sabe? Que tá, assim, bem fácil a gente conseguir manusear um inquérito desse, olhar e entender. Temos então, profissionais... Da mesma forma que o crime avança... Isso, a investigação mais ainda. Exatamente. Mais ainda. Nesse aspecto de criptoativo,
eles têm um potencial absurdo, sabe, para poder investigar. Talvez a dificuldade seja porque quando se trata de dinheiro no exterior, já envolve outras coisas, né? Sim. Não é só uma investigação, é a forma que aquele dinheiro chega no Brasil, o imposto que tem que pagar, qual é a demanda que tem que tomar. E a gente sabe que a maioria desses investimentos, eles não acontecem no Brasil, é no exterior. Então a gente ainda pesa esse lado, a dificuldade ainda é essa, né? De rastreio quando se trata do exterior. Mas ainda assim é um trabalho que eles fazem espetacular. Eu, por exemplo, os casos que eu já peguei, a investigação foi muito bem conduzida. Agora, para sanar isso aí, mais uma vez, conhecimento, né? Porque hoje em dia, no teu celular, se tu abrir, tu encontra pessoas que elas se vendem como as melhores do mundo. Você encontra empresas que elas se vendem como empresas que vão te dar lucros estratosféricos, né? E ali você não conhece a verdade, porque você só vê aquilo ali. Então, assim, sempre procure conhecer A origem. a origem da empresa, né? O trabalho que aquela empresa já exerceu. Se possível, converse com outros clientes que já fizeram investimentos, entendeu? Para não haver esse tipo de problema. Então, é conhecimento. Cuidado também de cada um, né? Da pessoa entender. A gente tem que, legalmente, nós estamos acompanhando bem esse tipo de como resolver esse crime, como conduzir essa investigação, né? E de que forma aquelas pessoas vão responder por isso na parcela de suas culpas, né? Ainda tem isso, porque ainda tem aquela pessoa que está ali só captando cliente, tem aquela pessoa que está ali numa administração, mas que não tem nem contato com o investimento que é feito, que é quem opera, né? Quem está por trás. Isso, porque tem um operador, alguém opera esse dinheiro. Sim. Quem que opera esse dinheiro? Exatamente. Será que essa pessoa, será que aquela pessoa que foi presa junto a ele sabe do que acontecia? Então existe individualização de pessoas, individualização de empresas, individualização de contatos e o principal, conhecimento da situação, a origem, a referência, sempre é bom saber. E fica cada vez mais difícil porque marketing hoje em dia todo mundo sabe fazer. Exato. Comprar seguidor todo mundo sabe fazer. Comentário todo mundo sabe fazer. E curtida. E geralmente era esse referencial que a gente usava. A gente olhava o perfil, entrava, via assim, tinha muita gente seguindo. E hoje todo mundo sabe fazer isso. E também sabe se dizer que é o melhor, como a senhora disse. Hoje tá muito geral. Olha só, o meu Instagram, ele parece uma novela mexicana. Né? Eu posto academia, posto trabalhando, até que sempre alguém me convencer esses últimos tempos a profissionalizar isso. E aí tem que fazer umas fotos para poder fazer conteúdo, né? Tem essa história aí. Eu vendo o meu trabalho. E eu sei que meu trabalho, eu sou competente para aquilo que eu vendo, né? Então, assim, agora existem várias pessoas por aí que se vendem de uma... eu sou especialista nisso e naquilo, quando você, na verdade, sabe que um marketing bem feito faz diferença na tua vida. Aí eu disse, pois agora eu vou fazer diferença também. Além do marketing bem feito, aqui o trabalho vai ter que ser bem feito também, né? Não, e agora quando pega essas pessoas que vendem tudo isso, mas chega para conversar com um profissional, não é nada. Então a gente tem que aliar justamente isso. Exato. Um trabalho bem feito com um marketing produtivo. Eu não estou aqui para vender, por exemplo, crimes que acontecem, crimes eleitorais. Vamos dar um exemplo. Se vocês me chamassem para falar sobre crimes eleitorais, eu não viria, né? Ou sobre improbidade administrativa, por exemplo, eu não viria porque não é o meu local de fala, eu não saberia conduzir. Mas eu poderia me vender como aquilo ali, né? Eu não faço isso. Da mesma forma são as empresas. Elas vendem o que elas querem. Então hoje, mais uma vez, a gente volta para o status lá da década de 80, 90. Qual é a principal propaganda? É a boca. Boca a boca, exatamente. É a referência, né? Então tudo que você for fazer relacionado a esse tipo de investimento, procure referências. Né? A mídia, o marketing, ele vai ajudar a trazer as pessoas até você, mas aí manter
já é a sua Gente, eu parte. sou tão petulante que uma vez, quando eu quis fazer um investimento numa empresa, eu fui perguntar pro delegado Matheus Zanato, eu posso confiar nessa empresa? Né? Tá Não deixa de certíssima. ser uma fonte minha, né? Eu disse, posso Tá confiar nessa certíssima. empresa? O que que você acha disso? Uhum. Aí ele disse, Carol, é suspeita. Eu disse, deixa pra lá, então não quero Deixa mais quieto. saber não, deixa pra lá. É porque hoje em dia Esse realmente tipo é de, muito essas, perigoso. esse tipo de venda, esse lucro até, Sim. lucro exacerbado, pontual, você vai ter um lucro de 10% todo A mês. pessoa garantir, assim, com A tanta garantia, certeza, é muito isso. complicado. Aí quando me passaram essas garantias que eu comentei com ele, ele disse, olha, são atitudes um pouco suspeitas, Aham. então acho bom você não. Verdade. Principalmente que você que tem acesso a muitas pessoas Isso. que A minha ganham irmã já dinheiro fez com muita investimentos facilidade. em criptoativos e ela não teve problema algum, né? Oi. A gente já desconfia logo dessas coisas que são muito fáceis, principalmente quando a gente já vê. Você ali imagina aquele quando o caminho, né? advogado se vende como o advogado e aí você vai lá, contrata E ele acontece muito. e aí você fica... Eu, por exemplo, né, não estritamente aqui em Teresina, mas a gente vê atuações de advogados que não dá para criticar. Às vezes são apenas modus operandi diferentes de conduzir a situação, mas ali você se vende como quiser, né? Uhum. E eu acredito que essa questão de se vender como quiser, ela se perpassa por basicamente tudo. Sim. Porque é como a Kessia falou, é justamente você manter o que você está vendendo. Exatamente. Cabe pro advogado, cabe para um médico, cabe aqui pro podcast Direito com Elas, porque Exato. vocês podem se vender. É o melhor podcast do mundo. Mas aí a gente chega aqui, a gente não é bem tratado, que não foi o que aconteceu. As meninas nos Se elas receberam- quiserem falar que aqui é o melhor podcast do mundo, Eu eu, vou confirmar, endosso. eu vou- Onde é que Ai, elas Eu vou gente. repostar. muito simpáticas, acolhedoras, sabe? Maravilhosas. Souberam conduzir a conversa como ninguém. Ai, que Maravilhoso. bom, Então, de muito parabéns. obrigada, agradecemos muito. Grandes profissionais e nem parecem que vão pro quarto período agora, né? Mentira. Direito. Estamos no quarto. período, você não acredita? Não. Ela meteu um senhora, gente. Eu tinha até perguntado. Pois é, e é justamente isso, é você se vender e saber manter em qualquer profissão. Exato. Imagina também numa empresa dessas, né, gente? Uhum. Você, hoje em dia, você tem uma empresa e você vende o que você quiser. Sim. Então, procurem referências, né? Hoje, o acesso à informação está muito fácil. Tanto para receber, como para a gente ter, né? E pra gente entregar pra alguém alguma informação, Isso, qualquer com coisa que a gente certeza. queira falar na cabeça da gente. Então, nós passamos por 4 temas bem distintos, que parecem distintos, mas conversam entre si, né? E questionam os possíveis caminhos seguidos por quem se interessa por essa área do direito penal. A gente abriu esse episódio prometendo perguntas em vez de respostas prontas, e eu acho que a gente cumpriu, né? Acho que demos um ótimo pontapé e também a gente pode perceber que as nossas discussões, elas não se prendem só ao direito penal, assim, ao código ali do penal. Elas ultrapassam muito além, a gente também observa que precisamos de conhecimento, a gente precisa de estudar, a gente precisa aprender até aquela empatia com os demais, entender a situação do outro. Então, acho que é muito importante e conseguimos, eu Não acredito. esqueçam a fala do professor Márcio de informática. Estuda que a vida muda, né? Então, Gostei. Conhecimento, até para quem já se formou e para quem atua no direito, ele nunca deve parar. Por exemplo, eu tenho uma pós-graduação em penal, processo penal, sou pós-graduada em tribunal do júri e agora já quero iniciar uma pós-graduação em direito financeiro. E o mais engraçado é que um colega advogado, ele vai receber a carteira agora, ele me procurou. Ai, doutor, o que você acha de eu fazer essa pós-graduação sobre direito financeiro? Eu olhei, o que eu acho é que nós seremos colegas de sala, porque eu vou fazer também, então Que aprenderemos legal. juntos, né? Então não é porque eu tô aqui, eu tenho 14 anos de profissão, né? E ele vai entrar agora. E ainda assim eu vou sentar numa cadeira para aprender junto com ele, para vocês Exatamente. verem. Então, assim, conhecimento nunca é demais, né? E é exatamente essa dinâmica que a gente queria trazer aqui em alguns quadros, que a gente vai Sim. trazer sempre um especialista na área, um acadêmico. A Yasmin foi a primeira a inaugurar essa dinâmica, e a senhora, Exato. você também. Pois eu espero, viu, os próximos estudantes que vierem,
que venham bem preparados, porque a Yasmin aqui, Ela tá com preparadíssima. Meu Deus. Eu acho engraçado que quando nós, né, quando eu tinha um escritório com parceria, é tão bonito você exaltar o colega do trabalho dele, que quando alguém falava que a gente entrava e disse assim, o que eu tenho para dizer depois que uma pessoa como essa se manifestou? Então vocês viram que no terceiro eu já não tinha o que falar, né? Então parabéns, Yasmin, você faz um trabalho belíssimo também. Muito obrigada. Olha, eu me sinto muito honrada, porque quando as meninas falaram que viria eu e uma advogada, eu perguntei quem era. Aí a Kessia falou, a Carolina Barroso. Aí eu coloquei, eu gosto dela, porque eu lhe acompanho nas redes sociais e também já vi a senhora, como eu falei, naquela palestra da Uninasal Redenção, e dá pra ver que a senhora tem uma opinião muito forte sobre muitas coisas. E é de se admirar uma mulher com um posicionamento tão forte. Como eu digo, aqui também a gente trata muito sobre modus operandi. Esse é o jeito que eu conduzo as minhas situações. E é o jeito que está sendo eficaz para mim. Mas não é uma regra. O outro advogado, ele pode seguir de outra forma. Podem pensar de outras formas, de formas divergentes, né? E posturas como essa eu admiro bastante, porque é um exemplo de mulher a ser seguido. Essa personalidade, esse jeito de se colocar e não ter medo do julgamento do outro. Porque como a gente tinha conversado, a gente tinha conversado antes, tem situações em que a gente tem que se... Olha, é isso e pronto. São os meus princípios, é o que eu acredito. E a senhora ser essa profissional de excelência, ser esse ser humano em que... é uma mulher de verdade, é muito bonito. E tá ao seu lado hoje, falando sobre direito penal, que é uma área do direito que atua diretamente na vida pessoal das pessoas, que é salvar uma vida. Eu me sinto muito honrada de vocês terem me convidado, de estar ao lado da doutora Carolina Barroso. Então, foi uma discussão excelente. Muito obrigada novamente. Meninas, vocês foi arrasaram, meninas. incrível. Realmente, assim, superou as expectativas. Sim. Foi muito bom, rendeu demais, tá bom? Então, deixamos aqui nosso agradecimento à doutora Carolina Barroso. Eu que agradeço. E à Yasmin. Foi maravilhoso. Espero que todos vocês tenham gostado. Até o próximo episódio. Pronto, finalizamos.